Bom dia, irmãos. Privilégio estar aqui nessa manhã. Amém? Elisa, projeta Hebreus 4:12, por favor. Abre sua Bíblia. Vamos ficar de pé. Eu creio que a única maneira que o Espírito Santo faz em nossas vidas é convencer o nosso coração. Amém? Hebreus 4:12 é algo muito poderoso e eu vou convidar você a declarar. Se você não está conseguindo alcançar a visão aqui, você pode acompanhar de sua Bíblia. Vamos falar em alta voz? O versículo 12. 1, 2, 3. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Você pode pôr a mão sobre alguém aí e você declarar essa palavra? A palavra de Deus, ela não é uma coleção de versos para você fazer sua vida melhor. Essa palavra, ela tem o poder de mudar vidas. Você pode declarar isso sobre a vida do seu irmão? Essa palavra que vai ser compartilhada tem poder de mudar a sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, Deus, fala em cada coração. Peça o Espírito Santo para falar com você. Deus, que o Senhor possa liberar uma vida no coração dessa igreja hoje, no coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te louvamos pela sua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Transforma-nos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém? Hoje eu vou compartilhar o que nós estamos compartilhando sobre o 14º capítulo, que é sobre o nosso livro, que são algumas respostas e argumentos que pessoas elas se opõem ao evangelismo. Amém? Com certeza você já foi evangelizar pessoas que se enquadram numa dessas coisas. Eu sei que são 10 pontos, mas fica tranquilo, você vai sair daqui edificado e você vai sair daqui na hora de você ir almoçar hoje. Amém? São 10 pontos, eu vou procurar ser bem específico e objetivo com relação a isso. Mas são 10 coisas que pessoas, geralmente, quando você vai evangelizá-las, elas se enquadram nesse tipo de pensamento, entende? Então, por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de nos transformar. Entende? Uma vez que a palavra de Deus ela se torna vida em você, o Espírito Santo ele é dinâmico, ele começa a transformar você, transformar todo o seu conceito e você começa a compreender o conceito de Deus para você. Amém? Então, o que eu vou falar aqui é relacionado a pessoas que elas estão abertas para receber o evangelho. Amém? Quando você fala para qualquer pessoa hoje, se ela conhece Deus, ela vai falar para você que ela conhece. Não é assim? Eu sou filho de Deus, eu conheço a Deus. Mas essas pessoas, na verdade, existem alguns argumentos que o diabo estabeleceu na mente delas que impedem elas de abrir completamente para receber o evangelho e o poder de Deus. Mas se você está aqui e se você se enquadra nesses tipos de argumentos, hoje você vai ser transformado em nome de Jesus. Amém? Eu não estou falando de pessoas que não creem na palavra de Deus. Eu estou falando das pessoas que creem que há um Deus. Amém? Você pode falar, eu creio que há um Deus. Então, o que eu vou falar está direcionado para esse tipo de pessoas. Pessoas que não... elas creem em Deus, mas o diabo, de uma certa maneira, estabeleceu sofismas, mentiras na mente delas. Amém? A primeira coisa que as pessoas falam que elas não são capazes de perseverar. Essa é a primeira coisa. Eu não estou preparado, eu não sou capaz de perseverar. Amém? Elisa, projeta João 14:6, por favor. Vamos ler esse versículo. O que a palavra de Deus fala a respeito disso para nós? Mas olha, a questão não é se você pode perseverar.
É quem vai fazer você perseverar. Essa é a diferença em nossas vidas. Porque você não tem a capacidade de fazer, de permanecer servindo a Deus. Eu falava hoje no cursão, né, que a vida cristã sem o Espírito Santo é uma vida que ela é impossível de ser vivida. Não é verdade? É só através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos transforma. Então, em João 14:6, olha o que fala aqui. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o caminho. Se você quer perseverar, você precisa caminhar com Jesus. Essa é a única maneira. Amém? Essa é a única maneira que você pode perseverar andando com Deus, caminhando com Deus. Muitas pessoas elas argumentam que esse caminho é um caminho difícil, é um caminho estreito, e a Bíblia fala que é estreito. Mas, na verdade, se Jesus é esse caminho, ele tem o poder de fazer você permanecer. Amém? E esse caminho, ele é suficiente para suportar todas as pessoas que estão dispostas a caminhar nele. Né? Talvez você pode ficar pensando, Jesus é o caminho, mas é muito pecador, não vai ter espaço para todo mundo nesse caminho. Há espaço. A única coisa que você precisa fazer é você crer no Senhor Jesus e você é salvo e você tem a disponibilidade de andar nesse caminho. Amém? Esse caminho é suficiente para todos que crêem no Senhor Jesus. Se você está aqui e você crê, esse caminho ele é suficiente. Ele é suficiente para nos guiar todos os dias. Amém? Então, a única coisa que precisamos para esse caminho é colocar a nossa vida em Cristo. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, eu penso que sou pecador demais. Muitas pessoas, elas tentam ser sinceras com Deus. As pessoas pensam que ser sincero é suficiente. Mas ser sincero não é suficiente para você ser salvo. Eu gosto muito de conversar com pessoas, aí elas falam assim, Deus conhece meu coração. E eu sempre tenho uma resposta clássica para elas. Eu só falo assim, melhor que você. Porque pessoas sinceras não vai mudar nada. Você não basta ser sincero, você precisa, na verdade, você reconhecer que você é pecador. Amém? Olha o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 1:15. Projeta aí, por favor, Elisa. 1 Coríntios 1:15 e 16. Vamos ler isso? Coríntios 1... 1 Timóteo, 1:15. 1 Timóteo 1:15. Perdão, Elisa. Amém? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, os quais eu sou o principal. Quem que está falando isso é Paulo. Então, a questão de você reconhecer que você é pecador não é suficiente. Você tem que reconhecer que você é mais que pecador. Você vê que Paulo reconheceu isso aqui. Paulo traz esse resumo do evangelho aqui e ele compreende que o pecado é o que afastava ele de Deus. Então, a questão de você pensar que você é pecador não vai alterar nada na sua vida. A única coisa que vai alterar é quando você reconhece que o seu pecado, Jesus foi suficiente para perdoar. Falava ontem com a Isadora, minha filha, ela mencionando um filme, um cara que jovem, 20 e poucos anos de idade, que essa é uma história real, ele era um psicopata, não sei o que pode falar, um serial killer, o que poderia falar, ele matou 17 jovens, qual que era a ideia dele? Ele seduzia os jovens, levava para a casa dele e
furava a cabeça deles para destruir todos os nervos, Isa? Neurônios. E aí, isso, ele foi preso, e lá na cadeia ele conheceu Jesus. E os presos, até os crentes, que lá dentro da cadeia tinha pessoas crentes também, começaram a falar para ele: como que você é tão ruim, e você fala agora que você é crente, mas o que acontece? Que você nasceu de novo? É porque, na verdade, não existe pecado tão grande que Deus não pode perdoar. A única coisa que precisamos é nos arrepender e transformar o nosso coração. Essa é a diferença, porque o mundo não compreende. Né? Quando olha para um JP e olha o passado do JP, o que Deus fez, quem que é o JP hoje, e eles não conseguem compreender a obra da cruz, porque a Bíblia fala que é loucura. Quando você olha para mim, que se você falar com minha esposa, ela vai te falar quem que era eu no passado, que Deus pode transformar, Deus pode restaurar você. Mas esse argumento, ele é destruído em nome de Jesus. Por quê? Porque não existe pecado tão grande que Deus não pode perdoar. A única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que necessitamos. Amém? E você é transformado dessa maneira. Amém? Vamos ler primeiro Isaías 43, 25. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o que a Bíblia nos fala. E eu mesmo, Deus falando para você, o que apago as tuas transgressões. Vamos declarar isso? Fala assim: Deus que apaga todas as minhas transgressões e dos meus pecados, Ele não lembra mais. Então, não é o tamanho do seu pecado. Para você pode pensar num cara desse que matou 17 jovens vivos, furando o crânio de sua cabeça, mas o ponto é o que eles estão dispostos, o que ele estava disposto a fazer para mudar isso na vida dele, essa natureza, esse pecado que operava nele. Amém? Então, você não precisa pensar que o pecado é grande demais, que você é muito pecador. Você ser simplesmente honesto com você mesmo não é suficiente. Você precisa se arrepender para que você receba a vida do próprio Deus em você. Esse é o que precisamos. O ponto 3, eu aceitarei Cristo outro dia e não hoje. Olha, Deus, Ele não quer nos afastar dele. Entendeu? A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Mas Deus, o próprio Deus, ele está disposto de braços abertos para receber todos. A palavra de Deus diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode invocar. Amém? Isaías 55, 6 fala que nós precisamos buscar enquanto podemos encontrá-lo. Então, nós precisamos buscar a Cristo enquanto nós podemos encontrá-lo. Talvez você está aqui, não, eu sou jovem demais, eu estou muito jovem, eu vou aproveitar a minha vida, não vou perder minha vida com igreja, com Deus. Mas, na verdade, a Bíblia fala que você tem que buscar enquanto você pode encontrar o Senhor. Você pode encontrar hoje, talvez amanhã pode ser tarde. Você pode encontrar o Senhor hoje, no meio da maneira que você é. Né? O pecado é a única coisa que pode, e a falta do seu arrependimento. Isso aí é um argumento que muitas vezes as pessoas usam. Né? Eu sou jovem, eu vou aproveitar a minha vida, entende? E nós vivemos numa geração que as pessoas querem só o prazer, né?
elas não querem, na verdade, renunciar à natureza de pecado para que elas possam receber essa vida eterna. Eu acho que se eu tivesse conhecido Jesus da idade do Caio, do Samuel, eu acho que eu tinha economizado muita coisa na minha vida. Não é verdade? Então, não tem idade. Deus é um Deus que ele está disposto, a nos receber em qualquer momento. A única maneira é se você está disposto de você reconhecê-lo e aceitá-lo. Amém? Isso é uma mentira do diabo na sua mente. Talvez amanhã pode ser tarde demais. Talvez você pode morrer amanhã. E aí passou a sua oportunidade de viver. A nossa vida é como se fosse um presente. Você decide o que você vai fazer desse presente. O que você vai investir para isso? Amém? Glória a Deus. O quarto argumento, que é uma das coisas que as pessoas mais falam, e você vai ouvir: eu penso que eu já sou o filho de Deus. Todas as pessoas que nasceram, muitas vezes elas falam assim: não, eu sou filho de Deus porque eu nasci, Deus me fez. Porque elas escutam. Mas só existe uma maneira de ser filho de Deus. Aqui, vamos ler em Isaías 64, 6. Busca 64, 6. Perdão, é João 3:3, Elisa. Eu perdi. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A única maneira de você ser filho de Deus é quando você nasce de novo. O novo nascimento é a chave para você se tornar filho. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas que são filhos de Deus ou elas são filhas do diabo. Você decide o tipo de pessoa que você vai ser. Então, se você conversa com todas as pessoas, elas vão falar: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Mas, na verdade, filho tem que nascer de novo. Por isso que a Bíblia fala que se você confessar com sua boca, crendo no seu coração, você é salvo. Você é salvo dessa condenação. É só filho que pode herdar todas as promessas de Deus. Amém? Então, todos que aceitaram Jesus, eles foram feitos filhos. A Bíblia fala que nós éramos separados da comunidade de Israel, lá em Efésios, mas hoje, se você creu em Jesus, você se tornou filho. Filho é só aqueles que realmente confessaram Jesus. Nós vivemos em uma geração que as pessoas querem Deus, mas elas não querem submeter à vontade de Deus. Submeter aos sonhos de Deus para a vida dela. Amém? O quinto ponto, está indo muito rápido ou está ok? Está ok? É porque eu quero cobrir todos. Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Deus, de fato, não deseja que ninguém vá para o inferno, mas além de ser amoroso, ele também é justo. E a punição para o pecado é o inferno. Deus não envia pecadores para o inferno, o pecado faz. Olha só, somente o pecado que envia uma pessoa para o inferno. É a dureza do coração dela que envia uma pessoa para o inferno, não o próprio Deus. As pessoas, às vezes, têm uma imagem que Deus é um Deus mau. Mas Deus é um Deus de amor, porque Ele nos ama, Ele enviou Jesus para que você possa ter a oportunidade de ter essa vida em você. Amém? Então, de fato, Deus está esperando que, na verdade, de um lado, que os pecadores só precisam se arrepender. O arrependimento é a chave que precisamos.
para qualquer coisa. Porque muitas pessoas pensam que Deus é mau, um Deus mau, que Deus tem prazer de enviar você para o inferno, ou alguém para o inferno. Não, as pessoas decidem para onde que elas vão. Você tem a oportunidade hoje de decidir para onde você está indo. E não se iluda, o fato de você sentar todas as semanas numa cadeira de uma igreja não vai fazer você filho. Eu estava rindo de uma irmã, com a Guida, uma irmã aqui da nossa igreja, que ela estava grávida e foi em trabalho de parto para o hospital. E ela ganhou o bebê dela dentro do carro, né? Que ela estava lá sentada e o bebê só fez assim, caiu no peito dela já assim, né? E eu fiquei pensando em uma coisa sobre isso. O novo nascimento, ele é tão natural como um novo nascimento de uma criança. Você só precisa crer na obra de Cristo. A obra de Cristo que é a chave de você fazer parte do reino de Deus. Amém? Vamos ler 2 Pedro 3,9, por favor. Então, Deus, ele é o Deus que ele não tem prazer de enviar ninguém para o inferno. Ele tem prazer de gerar vida. Porque Deus é o Deus que ha enviado seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Amém? 2 Pedro 3,9 fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode falar isso? Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, o ponto não é se Deus está enviando pessoa para o inferno, é se a pessoa está disposta a arrepender do seu caminho. Não importa a maneira que você, do seu passado que você vivia, é o que Deus espera de você. É só o arrependimento para que Ele possa trabalhar na sua vida. Amém? Então, Deus está esperando você. Se você tem esse tipo de pensamento, Deus está aqui hoje esperando por você. A única coisa é você se arrepender. Ou talvez você está aqui hoje, você vem sempre no culto, sempre na igreja, sempre envolvido em algo da igreja, mas você ainda tem esse conceito. E eu falo para você, a palavra de Deus fala essa verdade, que ele deseja que todos cheguem ao arrependimento, porque o arrependimento é para que você possa ir para a eternidade com Ele. Essa é a chave para a nossa vida. O sexto conceito equivocado: eu já faço o melhor que posso, e isso não é o bastante. Tem pessoas que acham que faz muito para Deus. A gente tem um conceito aqui na igreja que no dia que você pensa que você faz muito para Deus, você é reprovado. Porque se você reconhece a obra de Deus na sua vida, você sabe que é pouco. A Bíblia fala que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, você não fez nada, você só recebe de graça. Você recebe de graça o que Deus ha colocado para você. Amém? Efésios 2, 8 e versículo 9. Por que nós não podemos crer nesse tipo de objeção? É porque, na verdade, esse tipo de objeção ela vai trazer condenação para você. Porque você nunca vai fazer o suficiente. Você jamais vai fazer o suficiente para que retribua o Senhor o que Ele fez por você. Eu gosto de citar uma história. Conta-se uma história aqui que, na época da escravidão, tinha muito leilão de escravos. Verdade? E nesse leilão de escravos, tinha homens, mulheres,
e os senhores comprar esses escravos lá. E aí um dia foi um senhor e ficou lá no leilão, e os escravos passavam assim numa plataforma, descia, e ali tinha escravas, escravos, homens, mulheres, e às vezes, lógico que uma pessoa que ia comprar um escravo, ela precisava ver se o escravo tinha saúde, entendeu? Aguentava, como se diz, o trabalho, né? E aí ele viu uma escrava passando ali toda assustada, algemada, com corrente no pé, nas mãos. E aí ele comprou aquela escrava. E aí ele foi lá, assinou todos os papéis na mesa lá, como proprietário dessa escrava. E aí ele foi lá, a escrava olhou para ele assim, cuspiu no rosto dele. E aí ele olhou para ela, tirou a algema dela, todas as correntes, falou, pode ir embora. Por que eu estou falando isso? Aí essa escrava veio para ele e falou assim, não, eu quero servir você. Ninguém nunca pagou por mim e me deixou livre. Ela, por amor àquela atitude dele, dispôs a servir ele como escravo, mesmo sendo livre. Assim é você com Cristo. Todas as vezes que você reconhece que você não faz muito, você só está retribuindo o que Deus fez por você. Você se torna como um escravo, porque você é em amor. Então, nós não fazemos muito, o bastante, nunca, jamais. Né? Nós acompanhamos lá a célula na Bilfo Highway, da nossa célula, e às vezes os irmãos precisam de transporte e tudo, aí eles falam, não, eu não quero ficar incomodando vocês, não sei o quê, e eu só falo para eles, isso é nada que eu estou fazendo para vocês. Por quê? Porque um dia o Senhor me alcançou. Todo tanto que eu faço é pouco. Todo tanto de dinheiro que eu invisto na obra de Deus é pouco. Todo o meu esforço é pouco. Porque um dia o Senhor me alcançou. É pouco. Eu falava com eles essa semana passada que alguns irmãos dispuseram a traduzir o livro para a gente fazer o jejum. E alguns não estavam dispostos nem a ler o livro. Eu falei, alguém morreu por você, alguém perdeu o sono, alguém deixou de dormir, de trabalhar, para traduzir. O único trabalho para você é ler. E muitas vezes a pessoa não tem a atitude. Então, sempre é pouco o que nós fazemos. Né? Talvez você está aqui, a igreja pede demais, é lanche da célula, é não sei o quê. Não, é pouco. É pouco. Por quê? Porque nunca vai ser o suficiente. Olha o que fala aqui em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos declarar isso? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Você não precisa fazer nada, ele já fez o bastante para você. Você só desfruta essa vida, só desfruta. Porque esse é o poder de Deus para nós. Você desfruta da obra de Cristo. Então esse argumento é um argumento que não faz sentido. A pessoa falar que faz o suficiente, que sempre está fazendo bastante. Não, Cristo fez o suficiente para você. Amém? O 7º argumento, há muitos hipócritas na igreja. Você escutou isso? Eu não vou mais na igreja, não, eu não vou congregar, eu não vou aceitar esse evangelho. Por quê? Tem muito hipócrita. Existe muito hipócrita, muita falsidade na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos crê que tem muito dinheiro falso aí no mercado? Levanta sua mão, eu quero ver. Mas por que você continua recebendo dinheiro? Não é verdade? Por que você continua? Então, são argumentos que o próprio diabo ele estabelece
na vida das pessoas. Você não pode abrir o que é genuíno porque é falso. A igreja nós falamos que é um hospital onde tem todo tipo de pessoas. Glória a Deus que você vem. Você sabe por que tem muitos problemas na igreja? Fala assim, por causa de mim. Nós somos o problema. Mas glória a Jesus, nós estamos aqui, porque nós estamos olhando para um Salvador. Cristo é o Salvador que necessitamos. Nós não podemos ser guiados pela atitude de pessoas. Nós precisamos ser guiados por Cristo. Cristo é que precisamos. Porque uma vez que você está falando que a igreja é desse jeito, você está rejeitando o próprio Cristo. Você está rejeitando a obra de Cristo. Da mesma maneira que existe pessoas sem caráter lá na política, pode ter na igreja, porque as pessoas estão vindo buscando uma mudança no seu interior. E glória a Deus que elas estão aqui. Amém? Isaías 45, 22, fala assim, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvo. Você é salvo não é pela debilidade da pessoa que está do seu lado, da debilidade da pessoa que está aqui na igreja. Você é salvo porque você olha para Cristo. Cristo é nosso modelo, é o que precisamos. Cristo. Para de olhar para a debilidade de pessoas. Isso é um argumento que não faz sentido. Não faz sentido para um filho de Deus. O ímpio, ele pode olhar dessa maneira, verdade? A pessoa que não conhece Deus, ela pode usar esse argumento. Que, na verdade, é uma mentira. Eu falo para a minha família o seguinte, as pessoas não aceitam Jesus não é por causa só do nosso comportamento, é porque a dureza do coração delas não permite. Porque uma vez que você olha para Cristo, você é salvo. É o que está falando aqui. Isaías 45. Olhai para mim e sede salvos. Para quem que você precisa olhar? Para Cristo. Só para Cristo. Simples. Mas não estou falando que você não tem que valorizar seu irmão. Verdade? Nós estamos estudando o cursão, terminamos uma matéria hoje, que a Bíblia fala que nós devemos submeter os irmãos em amor. O que é submeter? Abrir mão do seu ego, verdade? Em amor. Para quê? Para que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em você. Porque o maior problema que as pessoas não submetem é por quê? Porque o ego delas não permite. O eu delas não permite. Ela não pode reconhecer que o irmão que anda do lado dele tem algumas habilidades melhor. Eu louvo a Deus, porque aqui nós temos pessoas com habilidades sobrenaturais. Eu sou abençoado só de andar com os irmãos. Eu vou falar um segredo para você. Se você não prospera financeiramente, é porque você não está andando perto dos irmãos que têm a unção. Eu tenho os irmãos que eu ando perto para receber a unção. Entendeu? Tem uma chave para isso aí. Então, para com esse negócio, essa mentalidade que a igreja tem só hipócritas. Jesus não é hipócrita. Tudo que ele falou é a verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade que precisamos. Quantas pessoas, talvez você está orando por uma pessoa nesses dias que fala isso para você? Não vou na igreja, não, todo mundo falso. Todo mundo me rejeitou. Não é assim? Eu acho interessante, tem pessoas que saem do convívio da igreja e aí
Você encontra com ela algum tempo depois, fala assim, não, ela fala para você, não, a igreja me rejeitou, eu saí da igreja, ninguém falou. Mas ele não fala para você que o pastor, o líder dela, o irmão da cela, ligou 20 vezes para ele. E ele não atendeu. Aí ele fala assim, foi o hipócrita do JP. Foi a hipócrita da Lorei. Mas, na verdade, ele está falando só assim, eu estou decepcionado. Entendeu? É justo você, e legítimo você ter decepção. Você já teve decepção no seu casamento? Eu tive demais. Minha esposa também já teve. Seguro. Mas nós estamos firmes. Essa é a diferença. A decepção, ela não pode ser traduzida dessa maneira. É melhor nós gastarmos uma vida, às vezes de 20 anos, 30 anos, 50 anos nessa terra, com hipócritas, de que passar o resto da eternidade fora dessa eternidade. Porque nós precisamos dessa eternidade. Eu preciso pensar que eu vou gastar minha eternidade com o JP, com o Júnior, com o Caio, com o Samuel. Eu não estou preocupado com o que nós estamos vivendo esses dias. Não estou falando que o Espírito Santo não vem trabalhar nosso caráter. Ele vem trabalhar nosso caráter. Mas o fato de ter debilidades na igreja não quer dizer que Cristo não veio salvar você. E eu vou falar para você uma melhor coisa. Na eternidade só vai ter filhos. Não vai ter hipócritas. Verdade? Na eternidade vai ter filhos. Então, se você está aqui no nosso meio, se você está assistindo na internet e você tem esse tipo de conceito, a única maneira de ser um ser eterno é sendo filho. É só a eternidade. Todas as coisas você pode ter decepção. Você pode ter decepção no seu trabalho. Né? A gente que trabalha com pessoas, com clientes na área de construção, a gente vê o tanto de decepção que você tem. Mas você permanece trabalhando. Verdade? Tem cliente que eu falo para minha esposa, vou deletar que essa mulher é o Satanás. Por quê? Decepções, mas isso não impede de eu continuar trabalhando e vivendo. Imagina o Paulinho que é mecânico. Arruma uma coisa e estraga a outra, né, Paulinho? Imagina, porque infelizmente as pessoas destroem os coitados dos mecânicos. Né? Ele troca uma peça, aí dá outro problema no carro, aí é culpa do mecânico. Decepções, mas a decepção ela não impede. Imagina se o Paulinho, com esse tanto de problema, ele falar, não vou ser mais mecânico, não, é povo difícil. Não vou ser filho de Deus mais não, que povo difícil. Verdade? Mas nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o único que tem o poder para nos salvar. Você precisa olhar para Cristo. Se você está aqui nessa manhã, se você não olhar para Cristo, você não é filho de Deus. Mas você tem a oportunidade hoje também de mudar isso. Amém? Glória a Deus. Ponto 8. Não importa em que eu acredite, desde que eu seja sincero. Então, esse é um argumento que nós começamos a falar também. Jesus diz que faz uma enorme diferença em que o homem acredita. Olha só, eu preciso só ser sincero. Muitas pessoas usam esse argumento. Não importa o que as pessoas pensam. Não, importa que você é filho de Deus. Você, quando você está doente, você não... Vamos supor que você está com enfermidade, que você precisa tomar uma dipirona. Tylenol, né? Porque tem gente que tem a tradução. Precisa tomar um Tylenol. Mas aí você fala, não, eu creio que não é o Tylenol que vai resolver a minha febre. O que vai resolver é a amoxicilina. Eu creio, então eu vou tomar amoxicilina. Você acha que vai solucionar o problema de sua febre? Fala, não. Não, por quê? Porque você precisa tomar o medicamento apropriado.
Então, a função de você ser sincero, isso não muda nada para você. O sincero, na verdade, é aquele, eu chamo ele de obstinado. O sincero é o cego. O que é o obstinado? É aquele que... Eu gosto muito de um testemunho do meu primeiro líder de célula, que quem é do Brasil lembra do Escorte, né? Quem lembra do Escorte? E aí ele fala que, né, para levar os irmãos para a igreja, que não tinha carro, ele falava, Deus, me dá dinheiro para comprar um Escorte. E aí ele começava a andar na rua, só havia Escorte. E aí ele comprou esse Escorte. Com muito custo, juntou o dinheiro, que ele não tinha dinheiro, né? E aí ele comprou esse Escorte e não pediu a vontade de Deus, direção para Deus. E aí ele comprou esse Escorte, só sei que ele teve tanto problema que no final ele teve que dar o Escorte. Por quê? Porque o cego, o obstinado, ele fica cego. Pessoa que fala que é muito sincera, ela fica cega. É o religioso, na verdade, né? JP, ora para mim por cura. Porque eu estou com câncer, mas o médico falou que eu vou morrer. Aí o JP fala, não, a Bíblia fala que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e vai. E aí, o que ele está falando para o JP? Não, eu sou realista. Então, o realista para Deus não funciona. Tudo no reino de Deus é através da fé. É a fé que libera o reino de Deus para a sua vida. É a fé. Então, o realista é assim, ele não crê nem para orar por uma dor de cabeça. Ele não crê. É o realista. Você conhece muita gente realista? O realista, a Bíblia chama ele de homem natural. Que ele não crê nas coisas do Espírito. Ele não crê. Mas nós que somos filhos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Amém? Vamos ler João 20, 31? Olha o que a palavra de Deus nos fala aqui, em João 20, 31. Tá claro? Os irmãos parecem que estão dormindo? Tá ok? Amém. Tranquilos, mas isso aqui é uma palavra para ensino, tá? Não é aquele mover, não, né, pastor Everson? É um ensino. Nós estamos estudando sobre o livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós temos vida, não é quando nós somos sinceros, nós temos vida no nome de Cristo. Isso que gera vida em nós. Né? Pensa quando você começa a orar, quando você começa a liberar a palavra do Rei do Espírito, o ambiente muda. Olha quando você começou a orar agora, aqui no finalzinho do louvor, que eu falei para você, abraça aí seu irmão, começa a liberar o reino de Deus. Porque isso gera vida. Não é quem está aqui falando, não, é você que está liberando isso. Então esse argumento é um argumento furado. Amém? O ponto 9, que é o nono argumento, estamos terminando. Eu já frequentei a igreja, mas me afastei. Eu já decepcionei com tantas pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já decepcionou com Cristo? Já decepcionei com minha esposa. Nunca afastei dela. Ela nunca afastou de mim. Acho que ela decepciona mais comigo do que eu com ela. Porque eu sou barra pesada. Vocês não imaginam, não. Né, amor? Eu sou barra pesada. Só quem conhece eu de próximo que sabe. Mas você nunca afastou de Cristo. Por que você vai afastar da igreja? A igreja é o lugar que você precisa para você todos os dias conhecer mais Cristo. Olhar só para Cristo. 1 João
1:9. Fala assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Talvez você se sente injustiçado. Sabia que eu não sou uma pessoa fácil de se sentir injustiçado. Existem muitas pessoas que qualquer coisa se sente injustiçado. O injustiçado, no geral, são aquelas pessoas que têm o ego muito elevado. Mas nós precisamos ter alegria nessa salvação. Você precisa viver o propósito de Deus para essa terra. Salmo 51:12 fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. A única coisa que você precisa é ter um espírito alegre. Essa semana nós fizemos um convite para a nossa igreja. Aí colocaram uns irmãos muito bonitos lá no convite. Você vai receber esse convite. E eu pensando nisso, olha a alegria dos irmãos, né? Você vem para esse culto, você tem que estar alegre. Você precisa estar alegre. Você precisa estar contente. A gente acompanha muito problema e tem dia que os irmãos mandam mensagem com desaforo para mim, briga comigo. Eu mostro para minha esposa assim, eu falo assim, mas é uma diversão, né? Ela prova o que eu estou falando. Os irmãos brigam comigo. Até o jeito que você olha para eles depois do culto de JP. Eu falo, é uma diversão. É tão bom. Então, você precisa estar alegre. Lembra quando você aceitou Jesus? Quando você recebeu Jesus em sua vida? O que Deus fez na sua vida, aquela alegria? Tem uma pessoa que foi para o Brasil e nós conhecemos essa pessoa quando nós chegamos aqui, 20 anos. Aí ela chegou aqui na América de novo para viver aqui. Ela olhou para minha esposa e falou assim, mas vocês estão fazendo as mesmas coisas? Vocês estão vivendo da mesma maneira? E aí eu olhei para minha esposa e eu falei, ela está igualzinho, não mudou nada com a vida do mesmo jeito. Eu estou fazendo o que o Senhor me chamou. Eu estou vivendo o sonho do Senhor. Talvez você está aqui, tem tantos anos que eu estou nessa igreja, os irmãos problemáticos, vou abandonar eles. Eu vou pedir, suplicar para você, não abandona não. Nós precisamos de você. A obra de Deus é uma obra que ela é feita em comunidade. Conheço algumas pessoas que saíram da nossa igreja e eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Essas pessoas, elas ficam buscando todo o tempo sentido para a vida delas, buscando comunidade, JP. A comunidade do churrasco, a comunidade, sei lá, das mulheres que não tem o que fazer, dos homens que não tem o que fazer, alguma coisa assim. E aí cria aqueles grupos e aquela coisa, mas na verdade porque ela se afastou da igreja por uma decepção, ela ficou triste e aí ela não voltou. Ela não voltou, mas na verdade ela se afastou só. Mas ela precisa de uma comunidade. Ela precisa de estar junto com o corpo. E aí, porque ela foi decepcionada, ela não quer voltar. Você jamais vai ficar decepcionado com Cristo. Tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Tudo que Ele falou é a verdade. A única coisa que você precisa é crer nessa verdade. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a última coisa que eu queria compartilhar nessa manhã
Eu penso que Jesus foi apenas um grande homem. Vamos ler em João 10, 30. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler esse versículo. É muito grande esse versículo, mas é muito poderoso. Eu e o Pai somos um. Fala assim, Jesus e o Pai é um. Então, se Jesus e o Pai é um, Deus, ele não é homem, ele é Deus. Então, Jesus, ele não foi só apenas um grande homem. Por isso que você ouve as pessoas falar, eu não creio na Bíblia, não, que foi homem que escreveu, homens que escreveram, mas foram mesmo homens inspirados pelo Espírito Santo. Por que você muitas vezes canta essas canções inspiradas por demônios? Por que você não canta o que é inspirado por Deus? Então, se você pensa que Deus foi só um grande homem, nós temos 3 possibilidades. Que Jesus foi um lunático, um louco. Verdade? Ou tudo que ele falou é mentira. Ou a terceira coisa, tudo que ele falou é a verdade. Para com esse negócio de você querer saber sobre Jesus. Você tem que saber quem é Jesus. Presta atenção. Isso muda tudo. Quando você sabe, não a respeito de Jesus, mas quem é Jesus. Verdadeiramente, isso faz a diferença. Se você for falar com qualquer pessoa de qualquer religião, eles vão falar sobre Jesus para você. Mas um Jesus que só está na história. Mas você tem a possibilidade de conhecer um Jesus que ele te dá vida eterna hoje. A única coisa que você precisa fazer é você crer. Crer na obra de Cristo para a sua vida. Crer tudo que Deus fez, enviando Jesus para você. Então esse argumento é um argumento que não faz sentido. A única coisa que você precisa fazer é decidir. E se você está aqui hoje e você não decidiu, você tem a oportunidade de decidir. Você não serve Deus porque Ele pode dar para você, mas porque Ele é. O que Ele dá é um acessório na sua vida. A Bíblia fala que você não precisa estar ansioso por coisas. O que você vai comer, o que você vai vestir. Então você tem 2 opções hoje. É você crer na obra de Jesus ou você rejeitar essa obra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?